Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou Eduardo Barbabella, cientista político e um dos coordenadores do projeto, e serei o mediador deste mês. Antes de começarmos, convido todos e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo no site da Benfeitoria. Para contribuir, basta acessarem o link www.benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Este mês, retomando o que fizemos no mês passado, estamos realizando a nossa análise sobre os temas do mês. Para me acompanhar e discutir como os jornais debateram política e economia no Brasil e apresentarem quais foram os temas que mais se destacaram na cobertura dos jornais, tenho hoje o prazer de contar com a participação da pesquisadora do Manchetômetro e cientista política Daniela Drummond e da pesquisadora do Manchetômetro e também cientista política Luísa Medeiros. Sejam bem-vindas, Daniela e Luísa. Obrigada, Dudu. É um prazer estar com você e com a Luísa mais uma vez para a gente discutir a cobertura dos jornais sobre os últimos acontecimentos do Brasil. Olá, Dudu. Olá, Dani. É sempre bom conversar com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre como foram esses editoriais em fevereiro. E para começarmos, não podemos deixar de lado o tema que iniciou o mês nas discussões sobre política no Brasil, que foram as retomadas das atividades parlamentares e um pequeno entreveiro entre Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Lula, presidente do Brasil. Diversos jornais apresentaram reportagens destacando que haveria uma rusga entre Lula e Lira, e que essa rusga teria, em parte, uma discussão sobre poder, principalmente sobre poder, sobre o orçamento do Brasil. Luísa, discutindo um pouquinho sobre isso, como é que você avalia essa discussão dos jornais, principalmente, né, focada nos editoriais, envolvendo a relação entre o executivo e o legislativo, e essas duas figuras tão importantes nesse debate entre os poderes e, especificamente, nesse caso, o orçamento brasileiro? Bom, Dudu, o mês de fevereiro foi, como você já tinha mencionado, né, ele foi bem movimentado, tanto na política quanto nos editoriais dos jornais. Nós tivemos essa abertura do ano legislativo e dos trabalhos no judiciário, que fizeram com que os jornais começassem a pensar ou repensar as dinâmicas, as possíveis dinâmicas entre os poderes nesse ano de 2024. Então, eu vou começar falando da cobertura do início do mês. No ano anterior, a narrativa predominante nos jornais enfocava a relação tensa entre Arthur Lira e o presidente Lula, né, caracterizando Lula muitas vezes como refém do Congresso. No entanto, quando a gente examina os editoriais de fevereiro desse ano, é possível perceber uma mudança nessa abordagem. O Estadão, por exemplo, ao mencionar a existência de uma trégua, destaca que, mesmo assim, Lira ainda exerce uma significativa influência sobre a agenda do Planalto. Então, na avaliação do jornal ainda, tiveram momentos como a ausência de Lira na abertura dos trabalhos do judiciário, que mostraram que algo não vai tão bem assim como os discursos de cooperação sinalizavam. O discurso que Lira fez na cerimônia de abertura do ano legislativo, que foi cheio de sinais e indiretas ao Planalto, foi alvo de crítica dos três jornais. Mas o ponto que parece ter incomodado mais foi a fala sobre o orçamento. Nessa cerimônia de abertura, Lira declarou que, abre aspas, o orçamento da União pertence a todos e todas e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. Na visão do Estadão, Lira estaria confundindo conceitos propositalmente e tentando convencer o público de que aprovar o orçamento é o mesmo que elaborar, além de querer tentar tirar do executivo a função de executar a peça orçamentária. Então, a partir dessa cerimônia do Congresso, o Estadão avaliou em editorial que estaria havendo uma insatisfação de Arthur Lira com o governo, especialmente em relação ao veto presidencial que reduziu o valor das emendas de comissão. O jornal Globo foi além
criticando a concentração de recursos nas mãos do Congresso. A abordagem aqui no Globo passa a ser ambivalente em relação tanto à figura de Arthur Lira como do Congresso Nacional. Ao mesmo tempo em que o Globo destaca positivamente o histórico recente de Arthur Lira, das lideranças parlamentares na agenda econômica, mencionando medidas como a reforma tributária, que foi aprovada pelo Congresso em dezembro do ano passado, o Globo, além de criticar a fala do Lira, também critica a extensão do controle do Congresso sobre o orçamento, destacando que ao longo da última década essa parcela vem aumentando consideravelmente. Para o Globo, na avaliação do jornal, né, esse controle excessivo ele estaria contribuindo para uma imagem de extravagância e disfuncionalidade no governo brasileiro e indo contra a lógica constitucional, né, que atribui a elaboração do orçamento ao legislativo e a execução ao executivo. O Globo faz uma crítica específica a Arthur Lira, apontando que as emendas parlamentares não são um instrumento adequado para melhorar os serviços prestados à população. E vai além, né, criticando a eficácia dessa abordagem, argumentando que, embora os parlamentares aleguem conhecer as demandas do eleitorado, não há evidência de que o aumento do poder do Congresso sobre essa questão orçamentária traga resultados positivos. Esse argumento ele esteve presente em todos os jornais, mas o Globo, de uma maneira mais enfática sobre essa questão do orçamento, né, um editorial todo destacando esse ponto do discurso do Arthur Lira, criticando esse ponto do discurso de abertura do ano legislativo que o Arthur Lira fez na Câmara. Então, para o Globo, seria um erro político Lira usar esse capital político para arrancar mais concessões em um orçamento onde os parlamentares já têm um controle significativo, o que enfatiza a necessidade de cooperação produtiva com o Executivo. O Estadão também complementou essa visão, ressaltando em outro editorial a complexidade na alocação desses recursos orçamentários através das emendas parlamentares. Então, eles lançaram um editorial intitulado A Implicância de Lira com a Burocracia, que destacava que a destinação das emendas muitas vezes decorre, aí eu estou abrindo aspas, de uma vontade isolada de cada parlamentar, podendo resultar em descoordenação, falta de transparência e até mesmo corrupção. Então, você percebe que é um argumento muito semelhante do Globo ao afirmar que o parlamentar que gasta a sola do sapato, nas palavras do Estadão, percorrendo os pequenos municípios brasileiros, não necessariamente realiza a melhor alocação dos recursos orçamentários, fechados. A Folha de São Paulo também dedicou algumas linhas sobre essa relação entre o Executivo e o Legislativo, enfocando as tensões entre Lula e os parlamentares. A medida provisória para reonerar gradualmente a folha de pagamento e o veto de 5,6 bilhões em emendas ao orçamento são mencionados pela Folha como pontos de conflito já nesse início de ano. As declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, são destacadas como uma reação ao governo, que Lira enfatiza a importância do respeito aos acordos firmados, ao cumprimento da palavra empenhada na política, indicando uma preocupação de que Lula mantenha certos compromissos estabelecidos. Mas no editorial, a Folha também lembrou que Lira chegou ao posto de presidente da Câmara durante o governo Jair Bolsonaro, em um período de fortalecimento do Congresso em relação ao Planalto. Então, a Folha critica o Arthur Lira por liderar um avanço que eles classificam como irresponsável e sem precedente dos parlamentares sobre as verbas públicas, destacando que esse comportamento ele não foi interrompido pela mudança de governo, com a entrada de Lula. E, por fim, ainda, na avaliação da Folha, a recente decisão de Lula vetar 5,6 bilhões de emendas de deputados e senadores ao orçamento também, assim como o Estadão apontou, também foi apontada como uma outra ação que vem testando os limites da força dele mesmo. A Folha de São Paulo ressaltou que essa medida corre o risco de ser revertida pelo parlamento, o que evidenciaria uma possível resistência do Congresso à decisão presidencial. Mas, por outro lado,
ela também destaca que desde o início do terceiro mandato, Lula, que mesmo eventualmente venha testando as próprias forças, ele tem sim, de maneira geral, demonstrado uma compreensão, isso na avaliação do jornal, das novas condições de negociação política. E o jornal menciona como exemplo a acomodação de um nome do PP, né, de Lira, no ministério, sugerindo que a nova estratégia de Lula para lidar com essas novas dinâmicas em busca de uma negociação pode ser mais eficaz em relação ao Congresso. E, Luiz, é interessante o que você traz, né, essa discussão sobre a relação entre legislativo e executivo, porque quando nós pensamos historicamente a mídia, a grande mídia brasileira e governo Lula, né, vamos olhar os governos Lula 1 e Lula 2, a cobertura ela é majoritariamente negativa, né, principalmente a pessoa do Lula, e até, né, dando um pequeno spoiler do que nós vamos ver à frente hoje ainda, também ela tem seus aspectos negativos ainda hoje. Mas nessa cobertura sobre o Congresso, né, entre a relação Congresso e Planalto, a gente percebe exatamente um contrário, né, há uma proteção, de certa forma, uma defesa do presidente Lula, do governo Lula, em comparação ao Congresso. Porque se a gente comparar essa cobertura do Arthur Lira, né, o Arthur Lira acaba sendo o personagem negativo, né, acaba sendo o vilão da história, e o Lula o personagem que é prejudicado pela cobertura dos jornais. Você também percebe que há uma certa proteção ao governo Lula em comparação a esse ataque que você bem apresentou de parlamentares que só buscam os seus objetivos pessoais, ou não? Você acha que, na verdade, os jornais estão em um posicionamento mais crítico a todo mundo e não há uma certa proteção ao governo Lula, que, teoricamente, né, dentro dessa lógica, a proposta é que o governo está tentando fazer, como você colocou, um certo ajuste fiscal, uma certa proteção do seu orçamento contra essa atuação voraz do Congresso. Bom, pelo que eu pude perceber dos editoriais em fevereiro, a mídia não gostou desse primeiro discurso do Arthur Lira. Os sinais que o Arthur Lira enviou ao Planalto, a percepção da mídia é de uma trégua, de um armistício, mas uma trégua nas aparências. Seria uma trégua só nas aparências, mas que as tensões continuam emergindo, sabe? E com certeza, né, essa cobertura negativa desse discurso do Arthur Lira na abertura do ano legislativo, somada a essa ideia de que o Congresso já tem muito poder sobre o orçamento, mais poder do que muitas outras democracias, e o Globo faz, inclusive, um levantamento, né, faz uma comparação do tanto que os parlamentares brasileiros aqui estão controlando o orçamento, coisas que são muito mais bem distribuídas, são em outros países. Então, sim, nesse sentido, depois dessa declaração do Arthur Lira, principalmente nesse ponto do orçamento, sim, a cobertura foi mais favorável ao Lula do que ao Arthur Lira. Houve, sim, uma proteção das prerrogativas do Planalto, uma defesa dessas prerrogativas do Planalto em relação ao orçamento. E se nós vimos por um lado, uma proteção, né, ao esse posicionamento, a questão do orçamento, como a Luísa trouxe, né, e ao Lula, os jornais também não esqueceram, em fevereiro, o outro personagem, o candidato derrotado do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve em fevereiro o seu grande momento de luta contra o Supremo, né, se a gente pudesse dizer assim, porque ele se posicionou e fez o seu ato na Paulista contra toda essa perseguição que ele diz. Né? E é importante, quando a gente pensa o ato do Jair Bolsonaro, a gente lembrar o que nós vimos no início do mês, né? Ou seja, quem ouviu o nosso podcast do mês passado viu que nós tratamos do caso do Carlos Bolsonaro,
Ao início de fevereiro, nós temos outras investigações e outras ações contra o Jair Bolsonaro, contra apoiadores do Jair Bolsonaro também, e que vão criando na direita bolsonarista uma narrativa de que ele estaria sendo perseguido. Então, a gente percebe nesse mês de fevereiro uma narrativa dos bolsonaristas de que haveria uma perseguição contra Bolsonaro. Mas se você seguiu o nosso relatório do Política nas Redes, você viu que isso não colou muito. Essa ideia de perseguição não colou muito. E aí nós chegamos, de fato, aos atos em apoio a Jair Bolsonaro. Os atos em apoio ao Bolsonaro, Daniela, trouxeram uma cobertura bem complicada, vamos dizer assim. Por quê? Porque a cobertura ela se preocupava, ao mesmo tempo, em discutir se eles iriam tentar alguma ação ou tomarem atitudes negativas, né, uma tentativa de golpe, uma tentativa de ir contra as instituições, todas as ações que estavam em discussão ali, e ao mesmo tempo eles estavam preocupados com quem seriam os políticos que apareceriam nesses atos, porque o clã Bolsonaro, independente do que aconteça com Bolsonaro, esteja ele inelegível, esteja ele preso, né, uma vez que ele está fora do páreo, o bolsonarismo é uma importante força política que ganha votos e ganha eleições. Então, há quem esteja interessadíssimo neste espólio eleitoral do Jair Bolsonaro. Então, havia uma discussão, um debate sobre quem seriam essas pessoas que iriam tentar brigar por esse espólio. E muitos nomes surgem logo à cabeça. Então, nós temos Romeu Zema, nós temos Tarcísio de Freitas, nós temos os filhos do Bolsonaro também, que podem tentar competir por isso. Então, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, alguns deputados como Carla Zambelli. Mas a cobertura não apresentou todos da mesma forma. Eu queria ouvir um pouco de você, Daniela. Como você viu, primeiro, como você viu a cobertura desses atos e depois também aí voltado nesses personagens, né? Acho que talvez os dois personagens principais aqui seriam Tarcísio, né? Entender como é que você vê essa cobertura ou não cobertura, né? Não sei como você percebe sobre o Tarcísio e também trazendo um outro personagem que também é curioso, né? Que é o Ricardo Nunes, que é prefeito de São Paulo, né? Também, e que está tentando, a todo custo, ter esse espólio bolsonarista para se reeleger este ano como prefeito de São Paulo. Então, eu queria ouvir de você como você percebe isso e também se houve alguma discussão a respeito do que o governo Lula iria fazer, né? Ou seja, se o governo Lula deveria agir, não deveria agir. Então, como é que você vê essa cobertura sobre esse momento tão importante de fevereiro? Então, vamos começar pela Folha de São Paulo. É importante destacar também, né, que embora esse tema estivesse ali nos editoriais dos jornais, foi matéria de capa, né, foi a manchete dos três principais jornais aí impressos da Folha, do Globo e do Estado de São Paulo, no dia seguinte, né, no dia 26 de fevereiro. As imagens sempre falam muito, então fotos aéreas mostrando a Paulista cheia de manifestantes. E o texto que vem, né, nesses editoriais, por exemplo, no da Folha, né, fala que o ato político não deve intimidar a investigação. O enfoque, então, vai ser maior no que foi mesmo o movimento, né, no que foi a manifestação, e nessa ressalta da popularidade do Bolsonaro. Então, dizendo que pelo menos um quarto dos brasileiros apoiam ainda o ex-presidente, né, que perdeu as eleições. E faz uma comparação também com, mais ou menos dizendo que é a mesma quantidade de pessoas que têm plena confiança no atual presidente, né, no Luiz Inácio Lula da Silva. Em relação aos outros atores políticos que participaram, né, o Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, é o governador do estado de São Paulo, o Zema, do Partido Novo, né, o governador de Minas Gerais, e o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o jornal mais elencou a participação
desses atores, mas ele não se aprofundou tanto, não deu tanto destaque a isso. Eu acho que a preocupação maior ali dos jornais foi mostrar que tinha uma adesão, que foi uma manifestação menos agressiva, né? Então, em quase todos os textos tinha algumas palavras que mostravam isso, esse pedido de pacificação, de que o Bolsonaro estava menos truculento, né? De que as pessoas estavam menos radicais. Então, nesse sentido de mostrar que existe ainda um apoio muito grande para o ex-presidente e apresentar quem são esses manifestantes. Mas é interessante também, né, a gente comparando ali os outros, um jornal com o outro, ver, por exemplo, a forma como é diferente essa abordagem. No caso do Globo, a manchete do Globo dizia que na Paulista, Bolsonaro pede borracha no passado e anistia pelo 8 de janeiro. Então, o texto, né, do editorial, não o texto da manchete, mas o texto do editorial vai dizer que essa multidão contra a justiça mostra que o Bolsonaro não mudou. O Bolsonaro continua defendendo as ações antidemocráticas, né, e que esse pedido dele de passar uma borracha tornaria mais provável um plano de golpe no futuro, né? Seria também um ataque intolerável à nação. Então, há essa preocupação maior com a estabilidade democrática no texto desses editoriais. Mas é interessante também observar, por exemplo, nesse texto do Globo, que depois de fazer todo esse levantamento, né, falar que consegue atrair multidões, né? Mesmo assim, Bolsonaro não deixa de ser suspeito por tentar um golpe. O jornal também vai alertar que todas essas pessoas, todos esses manifestantes são um alerta vermelho, vamos dizer assim, para a esquerda, né? Então, um trecho interessante que o editorial do Globo traz o mar de camisas amarelas na Paulista é um alerta para Lula e os partidos de esquerda. O movimento identificado com a direita e com a ultradireita se consolidou e deverá manter força eleitoral. Isso é uma lembrança eloquente de que a vitória de Lula foi garantida não apenas pelos votos da esquerda, mas, sobretudo, pelos eleitores de centro, que não queriam Bolsonaro. Então, até aí é um texto ponderado, né? A gente sabe que é um resultado das eleições. Mas aproveita-se esse editorial que está falando das manifestações do Bolsonaro para fazer uma crítica ao Lula. E aí vem nesse trecho, né? Governar apenas para os petistas, como ele faz ao retroceder em agendas superadas, caso do gigantismo das estatais, equivale a ignorar essa realidade. Com isso, Lula certamente sofrerá consequências políticas e eleitorais. É interessante notar esse posicionamento nos editoriais, né, como os próprios estudos do Manchetômetro vêm mostrando, que há uma cobertura negativa para o Lula, né, ao longo dos diversos mandatos aí da esquerda, e por mais que os jornais tenham feito, né, principalmente após o 8 de janeiro, críticas mais pesadas ao Bolsonaro, num espaço que deveria ser enfatizado a manifestação do Bolsonaro, o jornal aproveita para mostrar qual que é a sua agenda, né, o que interessa ali, qual a posição do jornal a respeito do governo Lula. E é interessante esse aspecto que você traz, Daniela, de que num texto sobre o Bolsonaro, a gente tem uma crítica ao Lula e ao governo Lula, que não governa para o centro, o que é muito curioso, né? Se a gente pensar esse aspecto que tudo que ele faz é para a esquerda e nada que ele faz é para o centro, então o Lula está sempre errado. Isso é muito curioso, porque a gente veio, né, agora vindo para o terceiro ponto, que é o ponto que eu vou trazer, a gente veio do ponto da Luísa, que a gente discutiu aqui, uma certa proteção ao Lula diante dos arroubos de alguns parlamentares. Aí agora a gente tem um Lula criticado, porque não governa para uma parcela da população. E aí nós temos talvez o momento mais delicado do mês, nessa cobertura do presidente Lula, e do governo federal também, mas aqui
Neste caso específico, é muito mais pessoalizada a crítica dos jornais, que é com o Lula, quando nós falamos sobre a fala dele sobre Israel, em que ele compara os atos de Israel ao Holocausto. E aí aqui é importante o disclaimer que nós não estamos elogiando a fala ou criticando a fala, não é o ponto dessa discussão, a discussão aqui é apenas sobre a cobertura dos jornais. E a cobertura dos jornais foi unânime em massacrar a fala de Lula, né? Os jornais totalmente criticaram a fala de Lula, e a crítica que talvez não tenha sido bem feita, né? A crítica que que ela foi houve uma reação exacerbada sobre essa ação, sobre essa fala, e foi uma crítica que perdeu a sua linha de raciocínio, né? E isso fica muito evidente quando a gente compara e analisa todo o contexto. Por quê? A crítica que os jornais fizeram à fala de Lula foi afirmando que ele estava comparando, inicialmente falando que ele estava comparando fatos diferentes, mas depois eles começaram a comparar a ação do Lula como uma ação prejudicial para o país, como se as falas do Lula fossem atrapalhar o posicionamento do Lula e do Brasil, principalmente, na esfera internacional, e construindo uma narrativa que esta fala sobre Israel teria efeitos deletérios para o Brasil em todo o sistema mundo, por assim dizer. E isso partiria do princípio de que Lula age como uma pessoa que busca ser protagonista dentro do sistema, numa lógica de sul global, que seria defendida, né? Voltamos aqui ao que a Daniela estava trazendo antes, a ideia de defendido por uma lógica de esquerda, que vê a ideia de sul global, e que vê a ideia de que os países subdesenvolvidos deveriam se unir, o Lula tentaria ser esse líder, né? Então eles retomam todas essas narrativas que a gente já falou antes, para trazer uma contextualização internacional que nunca existiu. Essa destruição do posicionamento brasileiro a partir da fala do Lula nunca aconteceu. O que nós vimos, sim, foi, claro, uma resposta de Israel. Israel respondeu, o Brasil respondeu, se posicionou novamente, manteve a posição. Então, a gente teve, sim, um entrever entre Brasil e Israel, mas não tivemos outros desenvolvimentos negativos para o Brasil. Acho que, pelo contrário, os desenvolvimentos a partir da fala do Lula foram mais positivos do que negativos. Então, se nós pensarmos a cúpula que nós estamos vendo dos países do centro da Centro-América, Lula está lá, e as indicações que os jornais hoje trazem de lá são que há uma resposta de outros países apoiando o posicionamento do Lula diante dos aspectos negativos das ações de Israel. Então, essa ação de Israel ostensiva e militarizada, que foi criticada pelo Lula, ela tem tido apoio por alguns líderes internacionais. E até mesmo quando o representante norte-americano esteve no Brasil, houve uma tentativa de demonstrar, de se criar uma narrativa que teriam ruídos entre Brasil e Estados Unidos após a fala de Israel, e depois, quando se ouve a entrevista, se percebe que não há essa questão. Então, é muito interessante nós percebermos essa cobertura negativa do Lula voltando, porque tudo isso que a Luísa trouxe e a Daniela trouxe também, voltou, né? Principalmente nesse aspecto da fala do Lula sobre Israel. Então, essa narrativa, o Lula só governa para a esquerda, né? Essa retomada ao passado, essa fala sobre Israel, isso voltou também, porque é o Lula tentando voltar à ideia do protagonismo do passado, é o Lula voltando a ser uma pessoa que fala mais do que pensa, e que fala muito, que fala de improviso e fala besteiras, que eram narrativas que se falavam no primeiro e no segundo governo. Então, todas essas narrativas críticas ao Lula retomaram. A gente tem uma volta aqui ao passado muito clara nessa discussão. E aí a gente percebe que tudo aquilo que a gente trouxe, né, que na discussão da Luísa sobre uma proteção ao Lula, na verdade, não há uma proteção ao Lula, há uma preocupação com o orçamento, e o Lula é só o personagem ali em questão que está, de certa forma,
representando esse orçamento, essa defesa que nós vemos. Bom, Dudu, é exatamente isso. O que se nota nesses editoriais dos últimos meses é uma tendência que já é perceptível desde o ano passado, né? Quando o assunto é economia, a mídia, os jornais, né, os principais jornais estão felizes, né, com o que o Congresso vem fazendo, com quem, tanto que a crítica ao Arthur Lira, ela vem com uma ressalva também, que ele deveria se ater a essa tarefa, que ele vem desempenhando muito bem, né? Então, quando o assunto é economia, para os jornais está tudo ok, está indo tudo bem, a coisa tem que continuar como está. Já quando o assunto é o PT e a esquerda, e questões que envolvem Bolsonaro, petistas, bolsonaristas, ideologias, aí a gente já vê uma outra abordagem, né? É como se o velho PT estivesse sempre quase emergindo de volta, como se estivesse sempre retornando, como se Lula não conseguisse abandonar ideologias, que na opinião dos jornais, né, a gente vê em vários editoriais, ideologias que fracassaram. Então, a cobertura econômica, até em relação ao Haddad, ela vem sendo positiva, digamos, mas quando o assunto é o PT, a chamada ala antiga do PT, né, a ideologia, o ser de esquerda, aí isso muda completamente de figura. Completando um pouco o que a Luísa falou, eu acho que é válido observar também que a ênfase que os jornais têm repercutido essa fala negativa do Lula como algo inapropriado naquele momento, e também tem dado destaque nas capas, inclusive dos jornais, do pedido de impeachment que essa fala gerou, né, pela Carla Zambelli, que fez um pedido de impeachment justificado por essa comparação, né, que o Lula fez da ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza. E isso está repercutindo há muitos dias, mostrando, né, uma inadequação de postura mesmo do presidente, que já foi percebido também em pesquisas anteriores, né? E esse apoio, de certa forma, né? Não vou dizer que é um apoio, porque inicialmente são informações dizendo se pode ser aprovado esse pedido de impeachment, se ele pode ir adiante, mas é válido lembrar, por exemplo, que no pedido de impeachment da Dilma Rousseff, os jornais apoiaram o pedido, né, e mostravam o impeachment como uma solução para o país naquele momento. Então, há uma pauta recorrente aí a partir desse posicionamento do Lula. E aí eu acho que também cabe pontuar, a partir do que a Daniela trouxe do impeachment, né, que dessa proposta de impeachment, que ela, por si só, ela é extremamente complicada e tem diversos vícios na proposta, mas o ponto, e aí eu acho que os jornais nesse ponto acertam na crítica ao Lula, que é o fato que a fala do Lula, ela traz armamento, né, traz munição para esse tipo de ação. Então, a proposta de impeachment pode ter vários vícios, ela pode não ir para frente, ela pode dar em pizza, pode dar em nada. Eu também acredito que ela não faça sentido, mas ela não, ela de certa forma, ela só ocorre pela fala do Lula, que traz prejuízos a ele dentro do país. Então, se há um aspecto positivo para a gente trazer dentre os 1000 negativos dessa cobertura sim, os jornais eles acertam nessa perspectiva, que a fala do Lula talvez não fizesse sentido para dentro do país, para fora é uma outra questão, mas dentro do país o que essa fala faz, ela alimenta uma direita, ela alimenta uma extrema direita, principalmente, a fazer esse tipo de ação que só alimenta os discursos contrários ao governo. Então, e aí a gente volta ao que a Daniela estava falando antes sobre os atos, né? Sobre o alerta que esses atos demonstram a força da extrema-direita. E aí, então, o que o Lula faz com essa fala seria, para os jornais, alimentar esse tipo
de ato e de posicionamento, de polarização, né, como eles gostam de colocar. Bem, então chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Machetômetro. Neste episódio nós falamos sobre os temas que os jornais destacaram em seus editoriais, principalmente no mês de fevereiro. Quero agradecer aqui a presença da Daniela Drummond e da Luísa Medeiros. Muito obrigado, Daniela e Luísa, pela participação de vocês. Obrigada, Dudu. Obrigada, Luísa. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês, conversar, bater um papo sobre a cobertura dos editoriais. Até a próxima. E também queremos agradecer a você que ouviu o podcast até este momento. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, curtir este episódio e compartilhar com todos os seus amigos. Até o próximo episódio.